agora eu posso ir. Então, boa tarde, gente, de novo. Eu sou a Mariana, eu queria falar um pouquinho sobre empreender, sobre como começar a empreender, o comecinho. Eu até estava comentando se esse título de palestra não é um pouco pretensioso, mas a minha ideia é falar um pouquinho aqui sobre como começar, sobre o que fazer, o que não fazer, e algumas coisas que, bem no comecinho, vão fazer diferença para vocês. Só para eu entender um pouquinho, alguém já empreende aqui? Quem tem empresa? Quem pretende ter empresa em breve? Legal. Quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de startup ou a gente está falando de empresa em geral? Tá, legal. Meu estilo de fazer palestra, assim, eu falo muito rápido, falo bastante, mas meu estilo de fazer palestra é bem tranquilo e interativo. Então, qualquer dúvida, levantem a mão. A gente que vive muito nesse mundo de startup, às vezes fala startupês, então se tiverem qualquer dúvida de tema, de qualquer coisa, fiquem à vontade. Queria começar me apresentando rapidamente. Como eu falei, eu sou a Mariana. Eu empreendi desde muito cedo. Eu tenho um drive empreendedor bem forte. Então, desde muito cedo eu comecei a querer empreender. Tive lá vendia bijuteria para as amigas da minha mãe quando eu era mais nova. Depois tive uma empresa ainda antes dos 18, mas bem informal. Com 19 anos eu abri minha primeira empresa, então foi minha primeira tentativa de empreender formalmente. E eu costumo brincar que quando eu ouvi falar a primeira vez de plano de negócio, minha empresa já estava quebrando, eu já tinha feito muita besteira. E plano de negócio naquele contexto se aplicava. Eu tinha uma produtora de foto e vídeo de casamento, então fazia bastante sentido. Nessa época eu fiz todo tipo de besteira que vocês puderem imaginar. E por causa disso, essa experiência, eu fiquei 5 anos tentando empreender e fazendo isso, fazendo de tudo um pouco. Eu costumo brincar que a gente tinha um lema na empresa que é assim: se eu posso, por que não? Tudo que aparecia que alguém perguntasse: você sabe fazer isso? Você faz? Faço. E a gente ia descobrindo. E aí eu fui aprendendo várias lições. Uma delas é essa: tem que ter foco, não dá certo. E nessa minha jornada, dali para frente, eu fui procurar, depois de cansar de empreender exaustivo, eu fui conseguir um emprego, fui trabalhar num e-commerce e fui fazendo uma série de outras coisas, até que uma hora eu me encontrei no mundo. Eu me encontrei no mundo quando eu caí nesse mundo de empreendedorismo e de startups, e eu fui entendendo que eu não queria empreender, mas que eu queria ajudar empreendedores, que fazia muito mais sentido para mim. Tanto porque eu gosto muito de educação, quanto porque eu tenho muita empatia com essa dor do empreendedor. Eu passei meu último ano e meio na Startup Farm, que é uma aceleradora de startups. Acelerei diretamente mais de 70 startups no último ano e meio, então tenho bastante experiência com isso. E aí, se vocês olharem ali, a gente tem um loading. Eu saí da Startup Farm faz 2 meses e meio, mais ou menos, e estou me preparando para assumir um novo desafio em breve. Então, por enquanto, estou descansando e aproveitando o tempo. Mas vamos ao que interessa, ninguém veio aqui para ouvir a história da minha vida. Eu queria começar, eu dividi em alguns tópicos, né? E algumas coisas que não necessariamente têm relação, mas que eu acho que são importantes da gente entender quando empreender. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é por que empreender. Muita gente pensa em empreender porque não vou ter chefe, né? Às vezes está cansado do chefe, ou porque vou ficar rico. Mas a verdade é que o caminho de empreender é um caminho solitário, é um caminho difícil, um caminho muito, muito difícil. E por ele ser um caminho tão difícil, é muito importante vocês saberem por que vocês estão fazendo isso. Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase do Mark Anderson, do autor daquele livro The Hard Things About Hard Things, que é um livro que eu super recomendo para quem vai pensar em empreender. Ele mostra todo o lado difícil das coisas difíceis, que é a tradução dele em português, e fala um pouquinho dessa jornada de empreender. Mas o Mark, ele fala que empreendendo em startup tem 2 emoções: a euforia e o terror, e o sono só amplia ambas. E é verdade. Tinha uma das startups que a gente acelerou no Startup Farm que costumava dizer que eles brincavam ao longo do programa assim: vamos viver, vamos morrer. E a vida do empreendedor é assim, é uma jornada incerta e muito, muito, muito difícil. Então, é muito importante que vocês tenham um propósito que unifique vocês
como time. Então, tem um propósito individual de por que você está empreendendo. Se você está empreendendo para ganhar muito dinheiro, você está empreendendo pelo motivo errado. A média de anos até uma empresa, uma startup ser vendida é 8 anos no Brasil, mas mais de 90% delas quebram no primeiro ano. Então, na real, se a sua motivação é ganhar dinheiro, talvez você acumule mais dinheiro em 8 anos trabalhando do que empreendendo. Se a sua motivação é não ter chefe, eu garanto para vocês, e eu não estou falando isso, eu estou falando isso desde a minha experiência própria empreendendo, mas de ver e viver, conviver com muitos CEOs de startups começando, é muito, muito, muito difícil. É uma jornada muito complexa. Então, ter chefe talvez seja melhor do que ter que decidir, do que ter que lidar com o investidor, do que ter que lidar com uma série de outros desafios. Então, são os motivos errados. Mas eu não estou aqui para dizer para vocês por que não empreender. Eu só acho que é bastante importante o empreendedor ter essa consciência, até porque é uma jornada que acaba com a autoestima do empreendedor. Então, saibam que não são só vocês, é difícil mesmo. Tenham um propósito e montem um time que esteja alinhado nesse propósito. Parece muito bobo o que eu estou falando, mas, às vezes, alguns empreendedores têm um propósito claro e o co-founder dele, o sócio, tem um propósito diferente. Então, um quer mudar o mundo, tem muito propósito naquilo que está empreendendo, e o outro quer ficar rico. Ou o outro não queria ter chefe. E isso é motivador de muitos e muitos conflitos. Eu já vi algumas startups simplesmente implodirem, startups super promissoras por problema entre os sócios. É muito importante que vocês não só saibam o que vocês querem fazer e por quê, mas que vocês alinhem com o time de vocês. Então, propósito tem que apontar de um lado só, o propósito de todo mundo tem que estar alinhado. E mais do que alinhar o propósito, isso eu acho que é uma coisa mais difícil até de se ouvir por aí. Todo mundo fala sobre time, mas pensem que tem algumas pessoas ao redor de todos nós, né? A gente tem família, tem amigos, principalmente família, e essas pessoas, elas vão, de uma forma ou de outra, vão empreender com a gente. Desculpa, gente, o passador está me deixando meio perdida. Pensem que essas pessoas também têm que comprar o propósito, elas têm que saber o que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo, ver valor nisso e ajudar vocês. Porque, no fim do dia, essas pessoas vão estar empreendendo com vocês. Os maridos, as esposas, namorados, a mãe, o pai, todas as pessoas que amam a gente, que sofrem pela gente, vão ver a gente menos, vão ver a gente ferrado, triste, desesperado, preocupado, feliz, alegre. Então, é importante saber disso, saber que isso tem um custo não só para vocês, mas para quem está em volta também. Mas, superada essa fase de falar sobre por que empreender e vocês pensando nisso, uma vez que vocês não tenham se assustado muito com o que eu disse e ainda falem, não, beleza, quero continuar, eu costumo brincar que eu sou a doida da proposta de valor e eu sempre estou perguntando, mas qual que é a proposta de valor? Qual que é o problema do seu cliente? Para mim, isso é muito importante, é a questão central. A proposta de valor é a questão central do teu negócio. Por que as pessoas estão comprando o teu negócio ou querem usar o teu produto. Então, pensem muito nisso, em ter uma proposta de valor muito clara. A proposta de valor é mais ou menos a soma do seu... quem é o seu cliente, qual é o problema que ele tem, mas não é o seu produto. Eu gosto muito dessa ilustração, porque ela define bem a proposta de valor. Seu cliente é o Mário ali, antes da florzinha. O teu produto é a florzinha. Mas a proposta de valor para o seu cliente não é o teu produto. A proposta de valor para o seu cliente é o que o teu produto te transforma. É como o seu produto resolve aquele problema dele. E é muito importante entender isso. A gente, como empreendedor, eu acho que vocês estão aqui por afinidade com o empreendedorismo. O empreendedor tem uma tendência de identificar oportunidade. O empreendedor pensa em negócio de uma forma muito específica. E, às vezes, a gente olha para a oportunidade e fica falando e respondendo e tentando lidar com o nosso cliente do ponto de vista da grande oportunidade. Mas esse ponto de vista não necessariamente é o melhor. Quando você olha com empatia para o seu cliente, consegue se colocar no lugar desse cliente, aí você consegue achar o caminho certo. Porque vai dar errado, é difícil mesmo. Não é de primeira. Quando a gente fala de proposta de valor, é muito importante vocês entenderem quem é aquele cliente que usa o seu produto e qual é a dor que ele tem. Um exemplo interessante para clarear isso é o seguinte. Imagina que eu tenho um produto agora inovador para ajudar as pessoas a pararem de fumar.
Para quem é esse produto? Todas as pessoas que fumam, certo? Não necessariamente. Essa moça aí parece que não é meu cliente. Ela tá ok fumando. O produto para as pessoas que querem parar de fumar é diferente de falar que o teu mercado é todo mundo que fuma. São coisas completamente diferentes. Então, entendam o que o teu cliente está procurando que o teu produto pode dar. E dor é aquilo que vem do teu cliente. Quando você faz o processo de encontrar essa proposta de valor, que é o processo que a gente chama de Customer Development, você vai fazer entrevistas com o teu cliente, vai conversar com ele e vai ouvir dele que ele tem o problema. É completamente diferente você ouvir do cliente o problema e você perguntar se ele tem o problema. Porque a gente é brasileiro latinos em geral são muito legais. A gente quer ser legal com as pessoas. Mais do que querer ser legal, a gente quer ser inteligente, a gente quer ser esperto. Então, se você for falar com as pessoas, elas vão tentar te falar o que você quer ouvir. Seja para ser legal com você, seja porque elas vão achar que você vai achar que elas são mais inteligentes se elas te falarem o que você quer ouvir. Então, o jeito certo de fazer entrevista de proposta de valor e de procurar isso é vocês tentarem invalidar, é tentar ir atrás de ver se ninguém quer comprar. Porque é melhor desistir hoje do que daqui a 6 meses. E é muito comum, eu não sei se alguém aqui já viu o vídeo do Bullet Ball. Fica aí uma recomendação para vocês. Ele é um inventor que participou de uma espécie do Shark Tank americano e ele mostra a invenção dele. Ele passou 20 anos fazendo uma invenção que no fim do dia ninguém queria comprar. Então é muito importante tomar esse cuidado. E esse cuidado é procurar a proposta de valor de fato. Se vocês tiverem mais de um cliente, validem os dois. Aquela história, hoje em dia se vê muita gente empreendendo em marketplace, né? Marketplace nada mais é do que conectar um lado para o outro, desburocratizar alguma coisa, né? O Uber é um marketplace, o exemplo mais óbvio e clássico de marketplace que a gente tem hoje. Mas se você não o que vem primeiro no marketplace? A oferta ou a demanda? Geralmente, quando você está falando de um modelo de marketplace, você consegue mexer no lado da oferta de algum jeito, e ele não vai acontecer se você não tiver demanda. Mas se você não tiver uma proposta de valor para cada um dos dois lados, tanto para o lado da oferta quanto para o lado da demanda, você não vai conseguir fazer aquilo girar automaticamente. Às vezes eu escuto algum empreendedor falar e ele fala assim, mas aí eu tenho que convencer o motorista de que dirigir vai ser bom para ele. Cara, tá errado. Se você tem que realmente fazer um esforço muito grande de convencimento do teu cliente, tem alguma coisa errada. Porque se a tua proposta de valor ela tem que ser óbvia, ela tem que ser clara, o teu cliente tem que achar a proposta de valor e falar, nossa, eu quero isso, eu preciso disso agora. Se ele realmente tiver dor e quiser e precisar daquilo agora, ele inclusive está disposto a usar a gambiarra do teu produto, que é o teu MVP. E falando em MVP, é muito importante vocês fazerem o MVP agora. Tem alguma coisa hoje que vocês podem fazer, que pode não ser exatamente um MVP, mas que dá para fazer para começar o negócio. É muito complexo, porque às vezes o empreendedor fala, não consigo fazer, não sei o que fazer, e, gente, não tem mimimi. Esse ciclo é o ciclo de construir, medir, aprender, construir, medir, aprender. Esse ciclo ele tem que ser a respiração da sua empresa. Vocês têm que entender isso e interiorizar isso de uma forma que esse ciclo se torne natural. Por quê? Porque vocês vão errar. Vocês vão errar o tempo todo. Mas se vocês conseguirem aprender com os seus erros, isso vai ser tudo mais fácil. É muito comum o empreendedor pensar que vai ser uma mágica. Que eu vou colocar o site no ar e magicamente, principalmente o pessoal mais da área de tecnologia, a galera da área de tecnologia pensa assim, não, aí eu vou construir o produto, aí eu vou pôr tal coisa, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai dar certo, e vai ser perfeito. Não tem mágica, gente. Tem que adquirir cliente. E na hora de adquirir cliente, lembra, você precisa ter uma proposta de valor lá bem feita. E esse processo de aprender e adquirir cliente vai dar errado. Ele vai dar errado o tempo todo. Você vai fazer, vai testar e vai dar errado. O que separa, o que diferencia uma boa startup de uma má startup, uma startup que vai dar certo do que não vai dar certo, sem dúvida nenhuma, é a sua capacidade de aprender com aquele erro. Faz rápido,
erra, aprende, faz de novo, erra, aprende, faz de novo, erra, aprende, faz de novo. E assim vocês vão aprender. Por isso que aquele ciclo é muito importante. E essa coisa de tornar esse ciclo uma respiração, ele natural, é muito importante. Se vocês conseguirem fazer experimentos e a gente fala de MVP, às vezes as pessoas pensam em protótipo ou em landing page, mas pensem naquele ciclo de construir, medir, testar, aprender, construir, medir, aprender, como um ciclo contínuo, que vai durar na tua empresa para sempre. Então, não é só botar um MVP no ar e ficar lá aprendendo com aquele MVP. É muito além disso. É vocês colocarem o MVP com um objetivo específico. Na semana seguinte, tem um outro objetivo de coisa que vocês querem aprender. E vão colocando, semana após semana, objetivo de coisas que vocês querem aprender. Lógico, vocês têm cada empresa tem que achar o seu próprio ciclo, né? A gente fala de semana após semana, quem está trabalhando com hardware, às vezes vai ter um ciclo maior. Mas pensem em coisas que vocês querem aprender e sejam criativos. Isso aqui é uma arte. Isso aqui não é uma ciência. MVP não é ciência. É você entender qual que é a forma mais criativa de você chegar na resposta que você precisa. Então, para o mimimi, gente. É super comum também, vai conversar com o empreendedor fala, não, mas é que eu não fiz o meu MVP ainda porque eu não tenho um desenvolvedor. Cara, o primeiro objetivo do seu primeiro MVP é validar se tem demanda. Para você validar se tem demanda, você não precisa necessariamente de um desenvolvedor. Ah, mas é que eu não consigo fazer entrevista de Customer Development porque eu não consigo falar com o meu cliente, é muito difícil falar com o meu cliente. Vamos lá, vamos pensar de forma simples. Você está querendo falar para o seu cliente que você quer conversar com ele por 10 minutos e você não sabe como fazer isso. Nem onde está esse cliente, nem como você encontra ele para fazer isso. Imagina quando você tiver que convencer ele a assinar um cheque. Ferrou. Se você não consegue achar o cara para fazer o MVP, pense em fazer uma outra startup, porque você tem que conseguir achar esse cara. Esse cara está em algum lugar que tem que ser acessível. Seja um cara de pau. Como empreendedor, não vai dar certo se você não for cara de pau, não for lá e não achar. Tem que sair chutando porta. Eu trouxe esse slide, é um slide super comum, inclusive está ali a referência, né? Ele não é meu, para explicar para vocês o que é um MVP e o que não é um MVP. É muito comum o empreendedor se perder nesse caminho, nesse começo, e sair fazendo qualquer coisa só porque eu posso. Aí pega o cara que tem, principalmente quem tem equipe técnica boa, bota o desenvolvedor lá para fazer um site bonito, maravilhoso, demora 2 meses fazer o site. Não é isso, gente. O teu MVP, ele tem que entregar valor para o teu cliente. Não sei se vocês conseguem entender o que está ali, ó. Se o teu MVP é um carro, não adianta você dar uma roda para o teu cliente, porque a roda não resolve o problema dele. Lembra lá de trás, problema, dor. Agora, se o objetivo do carro é o cara se locomover mais rápido, se você der um skate para ele, ele já está se locomovendo mais rápido, já está ok. É lógico, é um exemplo bem simplista, né? E não necessariamente a proposta de valor do carro é a mesma do skate. Mas, assim, tenham em mente que vocês têm que desenhar experimentos que entreguem a proposta de valor. Mesmo que seja de mentira. Essa tela aqui é uma tela do experimento que o Dropbox fez antes de desenvolver. Antes dos caras escreverem uma linha de código, todo mundo sabe o que o Dropbox faz, né? Antes dos caras desenvolverem uma linha de código, o Dropbox, obviamente, é uma solução super complexa, não é simples, né? Uma solução de tecnologia bastante complexa. Antes deles fazerem qualquer tipo de desenvolvimento, eles lançaram um videozinho, como se fosse um vídeo tutorial. Esse aqui é um print desse vídeo, que mostrava como é que ia funcionar a solução. Exatamente. Então, você coloca lá e tal. E engraçado que o desenho que eles tinham, essa visão que eles tinham antes do Dropbox existir é muito, muito parecido com o que tem hoje. Se vocês procurarem Dropbox MVP vídeo, vocês acham um link no próprio Dropbox, tem um link para ele aberto. É bem legalzinho de ver o vídeo para vocês verem o quanto é igual. Mas o que eles fizeram? Fizeram esse videozinho, deve ter gasto lá 2, 3 horas, bonitinho, mostrando como ia funcionar. Botaram lá em alguns fóruns e colocaram lá, se você tiver interesse, cadastre seu e-mail. Tiveram em menos de 48 horas quase 20 mil cadastros. Aí fala, beleza, tem alguém que quer usar esse negócio que eu estou desenvolvendo. Vale a pena desenvolver. Esse é o caminho. Isso não deixa de ser um MVP. Ele está mostrando a proposta de valor e alguém está dizendo, eu quero. Tem uma pergunta muito comum, que é a pergunta clássica, né? Tem algumas coisas que a gente sabe que estão aí na cabeça de vocês, né? Putz, mas eu vou botar lá um botão vender, aí a pessoa vai clicar em comprar, mas eu ainda não tenho para vender. Isso não vai frustrar e não vai me queimar com os meus clientes?
Talvez. Mas se você está querendo ter uma startup, você provavelmente está mirando num mercado de milhões de pessoas. Se o seu MVP atingir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e essas 2.000 pessoas ficarem frustradas com você, ainda assim está ok. Não tem problema nenhum, porque o teu mercado é de milhões. Você se queimou com 1.000, 2.000. Se elas falarem mal para mais 10, ainda assim, e, gente, um MVP que atingiu 2.000 pessoas, você está muito bem nesse estágio bem inicial. Então, não é uma preocupação. Esses são os mitos, né? O primeiro mito de empreender é aquele do não vou contar a minha ideia. O segundo, provavelmente, é esse, do eu vou colocar lá o meu MVP, então vou testar com uma marca que não é minha marca. Gente, não complica, simplifica, que vale mais a pena. Falando dessa parte de... Passar dessa parte de MVP, a gente tem que falar algumas coisas sobre investimento. As pessoas pensam muito que é comum, assim, eu vou levantar investimento, então eu vou fazer um plano de negócio para levantar investimento, e aí com esse investimento eu vou ficar rico, ser muito feliz, e aí eu vou botar meu negócio no ar. Volta 2 casas, menos mimimi, mais MVP, gente. Não tem essa. Ninguém vai investir no teu plano de negócio. Não gastem tempo fazendo plano de negócio, gastem tempo fazendo MVP. Por quê? Porque o trabalho do investidor é minimizar risco. O investidor está fazendo o tempo todo essa medida de recompensa, né, a possível ganho que ele vai ter com uma startup e o risco. Ele quer mitigar risco. E como é que mitiga risco? E aí eu falo muito como quem avaliou muitas startups e decidiu quais startups entravam ou não num programa de aceleração, onde a gente tinha um papel de investidor. Como é que eu decido isso? Eu preciso ver indícios de execução. É preciso saber se aquela equipe vai conseguir executar aquele negócio. É isso que manda. Não é sobre uma pessoa, é sobre a tua equipe. É sobre entender se aquelas pessoas juntas são capazes de entregar aquele valor. E qual que é o melhor jeito de eu saber se vocês juntos, como equipe, conseguem entregar aquele valor? Se vocês já estão entregando. Se vocês já começaram a fazer alguma coisa, botaram um MVP no ar. Então, você chega para mim e me conta uma história assim, ó. Então, faz 2 anos eu tive a ideia, daí eu fiquei com ela engavetada ali, aí 6 meses atrás eu juntei a grana, resolvi pagar para um cara, desenvolver para mim, e agora eu tô pensando, já conversou com o cliente? Não. Já fez? Não. Cara, não vai dar certo isso. Por outro lado, se eu tenho um outro empreendedor que fala assim, cara, eu tive essa ideia faz 1 mês, aí a gente colocou uma landing page no ar, conseguiu falar com X pessoas, entregou o serviço em modo concierge para Y pessoas, e aí agora a gente já está mudando, a gente aprendeu que não sei o que... Caraca, vem cá, eu quero falar com você, porque esse cara vai entregar. Esse cara vai bater na parede até ele achar o caminho de saída. Então, pensem nesse tipo de coisa, pensem em como vocês vão executar, porque não tem dinheiro assim fácil e milagroso e em PowerPoint, isso não existe. E eu sei que isso para algumas pessoas pode parecer muito óbvio, mas da minha experiência respondendo muita pergunta de empreendedor iniciante, essa é uma coisa comum. E a outra não, você não vai ficar rico quando você receber o investimento. Eu já ouvi também essa pergunta, né? Eu tenho 30% da empresa, então quando o investidor botar lá, sei lá, 300 mil reais, 100 é meu? Eu falo assim, cara, não! O cara tá botando dinheiro na sua empresa. Dinheiro de verdade no seu bolso, você vai ter lá na frente, na saída da empresa. Lembra que eu falei? Dali uns 8 anos, não agora. Além disso, deixa eu só voltando nessa parte de investimentos, ainda nessa parte, uma coisa legal é que vocês podem pensar em alguns dinheiros que tem por aí livres. Para quem é aqui de Minas, o pessoal conhece o CID. Então, pensem que, além de buscar recurso com o investidor, tem outras formas de vocês buscarem recurso para a startup de vocês. Por exemplo, o CID, por exemplo, aqui em Minas, até, eu tenho quase certeza, a FAPESP tem o Doutores na Empresa, que é um programa onde ela paga a bolsa para você contratar doutores. Então, a FAPESP paga direto para aquelas pessoas e as pessoas trabalham na tua empresa. Em São Paulo, a FAPESP tem o PIP, quer dizer, aqui a FAPEMIG, né, tem o Doutores na Empresa, a FAPESP tem o PIP, que é um programa que você consegue levantar até 3 milhões em recurso público para desenvolver. Então, principalmente quem está trabalhando com soluções de tecnologia, onde a inovação é tecnológica e não no modelo de negócio, tem algumas oportunidades de financiamento público para vocês conseguirem tirar a ideia do papel. Ainda nessa linha,
é muito importante vocês conseguirem apoio. Lembra que eu falei para vocês que a startup empreender uma jornada muito solitária? Façam essa jornada ser menos solitária, busquem apoio. Para quem está começando, muito no começo, e querendo empreender, tem N iniciativas de suporte. Tem desde Startup Weekend, onde você vai lá em um final de semana, conhece outras pessoas e tenta tirar uma ideia no papel, e tem acesso a informações, mais do que ter acesso à informação, vocês conseguem testar ali, ver como se faz na prática. A Startup Farm tem o Startup Farm Day, que é um workshop de um dia também só sobre esse tipo de ferramental. Se você está num estágio um pouco mais avançado, procurem uma aceleradora. Óbvio, vão atrás de ver qual aceleradora é legal mesmo, de fato, conversem, façam. Empreendedor tem que sempre fazer a lição de casa. Você tem que conhecer seu mercado, você tem que conhecer seus clientes, seus competidores, mas se você vai procurar uma aceleradora, nunca fiquem na superfície, nunca vai no óbvio, vai cavar mais fundo, vai conversar com quem já foi acelerado e vai ver se faz sentido, se não faz sentido, mas procurem essas iniciativas de apoio. Para quem é daqui de Minas, tem o pessoal do São Pedro Valley que está sempre se reunindo e organizando algumas coisas. Se juntem a esses movimentos. Quem está em lugares menores, junta empreendedor. Lá, quando eu estava contando a minha história, eu falei de quando eu me achei no mundo. Eu me achei no mundo quando eu achei outras pessoas, outros empreendedores com quem eu conseguia trocar e conversar de igual para igual. Porque o empreendedor, às vezes, é muito incompreendido por amigos, por família, por todos. E quando você acha iguais, a jornada fica mais fácil. Então, procurem esse tipo de coisa. Procurem iniciativas de apoio, procurem meetups, eventos e o que mais for. E nesse tipo de iniciativa, outra dica legal é assinem a newsletter desses caras. Tanto, sei lá, Startup Farm, Aceleratec, a Startup Digest, que é do pessoal da UP, que faz do Startup Brasil, todos eles têm newsletters, algumas de conteúdo, outras de eventos. E aí vocês podem ver o que faz sentido e participar mais e ver mais. E eu estou terminando falando isso porque, obviamente, numa palestra de 40 minutos, eu falei aqui meia hora, não dá para aprofundar em nada disso. Eu dei um overview para vocês, que nada mais é do que material para vocês procurarem cada uma dessas coisas e se aprofundarem. A minha proposta, eu queria terminar propondo para vocês que vocês reflitam sobre propósito, que vocês reflitam sobre, que vocês busquem encontrar a proposta de valor para o seu cliente, que vocês construam um MVP o mais rápido possível para testar isso e que procurem ajuda nesse meio tempo. Queria abrir para perguntas e estou à disposição para responder tanto as perguntas sobre o que eu falei, quanto outras perguntas, se eu conseguir ajudar. Acho que a gente tem um tempinho aí, porque eu falei rápido, que eu falo rápido, para a gente conversar. Obrigada, gente. Foi muito boa a palestra, ninguém tem nenhuma dúvida. Todo mundo bombando com as startups daqui a pouco. Fale. Peraí. Tá. Eu já li alguns conceitos sobre o que é a definição de uma startup, o que é uma startup. Só que, assim, às vezes eu fico um pouco confusa e saber diferenciar o que é uma startup de uma empresa comum, assim, geral, igual você perguntou no início. Vou dividir tua resposta em duas partes. Primeiro é o que é uma startup. Tem várias definições, mas a definição mais convencional, a definição que eu, pelo menos, gosto bastante é a do Eric Rice. E ele fala que startup é um modelo novo num ambiente de muita incerteza. E aí isso tem a ver com tecnologia. Então, por definição, startup tem a ver com tecnologia e tem a ver com um ambiente de incerteza. Ou seja, tudo aquilo que eu falei de proposta de valor são coisas que você tem que validar se vai ter certeza ou incerteza. Então, se você vai abrir um salão de cabeleireiro novo, você escolher um ponto certo, um ponto razoável, e você for no Sebrae pedir ajuda, tem uma cartilha para você abrir um salão. Não tem uma cartilha para você abrir uma startup específica de um tipo de negócio, porque ele é inovador, porque tem muita incerteza. A cartilha da startup é isso que eu falei, vai validar, vai procurar. Então, a cartilha da startup tem muito mais a ver com como você pode aprender mais e executar do que como eu te dar a receita do bolo. Para os negócios tradicionais, tem mais receita de bolo. Agora, eu acho super importante falar de uma outra coisa, aproveitando tua pergunta.
Não precisa ser startup, gente. As pessoas estão pensando o tempo todo, e tem esse boom, né? Eu falo que assim, o WhatsApp foi vendido por 15 bilhões. Você vai vendo esse monte de notícias e fala, caraca, eu quero ter uma startup. Gente, por que precisa ser startup? É legal pra caramba fazer startup. Você vai impactar a vida de muito mais pessoas, mas você pode ter uma empresa que fecha no positivo, que paga as tuas contas, que gera um monte de emprego. E é ótimo, é ok ter empresa. E você pode ser mais legal ainda e pegar essa tua empresa e adaptar um monte de coisa do mercado de startup para ela. E aí você vai ter um negócio muito mais legal, que você está pegando as coisas tradicionais e implementando alguns conceitos mais legais. Então, só queria deixar esse recado. Não precisa ser startup não, galera. Faz empresa. Vamos aí, tá? Tudo certo. Outra coisa do conceito de startup, além do ambiente de certeza, é o potencial de escalabilidade, né? Tem que escalar e você tem que conseguir... não sei se todo mundo entende quando eu falo escalar, né? Você tem que, com um pequeno aumento de recursos, infraestrutura, equipe, recursos em geral, conseguir aumentar exponencialmente a capacidade de pessoas que você... a quantidade de pessoas que você consegue atender, impactar. Então, essa é a diferença, né? Se você tem uma unidade de uma padaria e você vende 1000 pãezinhos, para você vender 2000 pãezinhos, você vai ter que comprar o dobro de farinha que você compra hoje e talvez ter o dobro de funcionários. Ao passo que para você se você é o Facebook, você dobra de número de usuários aumentando, sei lá, 10% dos recursos que você precisa aportar ali, ou menos, né? Muito menos. Alguém mais? Uma aqui, depois ali. Pegando o gancho dessa resposta que você deu para ela, que muita gente tem essa visão, né, de conseguir fazer alguma coisa para impactar milhões de usuários e ser famoso, chegar no lugar, todo mundo bater palma para ele e tal. Mas como é que você enxerga essa questão da gente poder atuar num mercado mais específico, mais restrito, que tenha um nicho mesmo, e que a gente consiga sobreviver como uma empresa ou como startup, mas tendo poucos clientes e atuando no mercado mais fechado, sem essa glamourização do empreendedorismo aí? Cara, quem sou eu para dizer se isso está certo ou se está errado? Se isso funcionar para a tua vida, você ter uma empresa que atende lá, que tem seus 100 clientes ou seus 10 clientes... Se isso pagar tuas contas, se você for feliz assim, quem sou eu para te dizer se está certo ou se está errado? Você tem que... por isso que eu comecei, por isso que eu gosto muito de falar sobre propósito e sobre por que você está fazendo as coisas. Eu estou sempre nessa jornada de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Você tem que entender por que você está fazendo aquilo. Para algumas pessoas, a questão de empreender tem a ver, inclusive, não só com dinheiro ou com não ter chefe, com ego. Como você falou, né? Eu quero subir lá no palco e falar, eu sou o cara, eu vendi minha empresa. Não necessariamente. Você pode ter uma ambição de mudar o mundo mesmo, de gerar impacto. Você pode ter vontade de fazer um impacto maior. E aí é válido, óbvio. Eu acho que em várias coisas que eu estudo e que eu leio, eu procuro sempre tentar olhar por um lado de não radicalismo e de não julgamento também. Eu acho que cada pessoa tem que olhar, pesar todas as coisas envolvidas e avaliar o que é melhor para você. Então, se for melhor para você ter uma empresa de 10 clientes, ótimo. A minha dúvida é sobre o registro da ideia. Por exemplo, quando você tem uma ideia, você vai buscar ajuda, opiniões e tudo, você nunca quer contar a ideia, porque você tem medo, às vezes, das pessoas pegarem ou copiarem alguma coisa do tipo. A única forma de eu me resguardar de que minha ideia não vai poder ser copiada é um registro na Biblioteca Nacional, ou tem alguma outra forma de registrar startup, ideia, essas coisas? Vou contar para você que eu já tive do lado de lá. Um dia, eu passei rapidinho pela minha história e não contei isso, mas eu queria abrir uma startup e eu tinha esse medo. Eu falava, gente, mas e se eu contar a minha ideia para as pessoas e alguém roubar a minha ideia? E daí eu fiz um negócio ridículo. Pouca gente sabe disso, até as pessoas mais próximas não sabem, mas eu fiz um negócio zoado, que é, tipo, eu fui lá num cartório, imprimi um documento e fiz uma ata notarial para dizer, puta, essa ideia aqui é minha e nessa data eu disse que essa ideia é minha. Mas aí eu conheci uma pessoa e ela me falou assim, ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, não vou te contar. Ela assim, para com isso não tem sentido nenhum. E aí eu fui entendendo esse processo. A questão é,
Você ter uma ideia, ela pode ser a melhor ideia do mundo. Se você não tiver capacidade de executar ela, você não vai conseguir tirar aquilo do papel. Por outro lado, se eu tiver mais capacidade de executar aquela tua ideia, o mérito vai ser meu e eu posso fazer isso. Então, a grande questão é, por exemplo, o que é o Facebook? É uma versão melhorada do Orkut, que é uma versão melhorada do MySpace. Não é sobre a ideia, é sobre executar, é sobre o momento de mercado, é sobre uma série de outras coisas. Se você fica fechado guardando sua ideia, você vai ser um empreendedor sozinho. Ao passo que se você conta para as pessoas e fala sobre ela, você vai conseguir ir ouvindo. Se a tua startup é uma boa startup, ela é difícil de fazer. Se você tiver capacidade de executar, vai para cima e executa e tá tudo certo. Não tenha medo, de verdade. Assim, não tenha medo de falar a tua ideia. Fale a tua ideia para o máximo de pessoas possíveis, porque assim você vai conseguir engajar outras pessoas para o teu time de co-founders, você vai conseguir obter apoio, ajuda, auxílio. Quando você fala da tua ideia num grupo de empreendedores, alguém vai falar, cara, eu já tentei isso, olha, legal, você vai fazer isso, eu posso te conectar com fulano que também fez isso, ou que queria fazer, ou que faz uma outra coisa que é complementar. Você só tem a ganhar falando da tua ideia. A ideia em si não tem valor para você querer, registrar ou fazer alguma coisa. Agora, é completamente diferente de você desenvolver uma tecnologia patenteável, mas é um hardware, por exemplo, e aí você vai patentear isso. Mas se é uma inovação de modelo de negócio, não tem muito porquê. Mas fala, você ia perguntar alguma outra coisa? Na verdade, por exemplo, a minha ideia, eu fui numa empresa de patentes, aí eles fizeram uma pesquisa sobre a forma que eu quero trabalhar, sobre esse modelo de negócio, e falou, não existe nada patenteado nem registrado ainda dessa forma, existem coisas parecidas, mas isso, o que você disse, é uma versão bem melhorada do que já está registrado. Então, a gente fez o registro na Biblioteca Nacional, a gente tem o registro, só que eu queria saber se essa é a única forma de registrar, para me resguardar, ou se... Assim, eu vou te dar minha resposta de não advogada, né? Registro, até onde eu sei, até o meu conhecimento de direito, que vai só até a página 2, mas até onde eu sei, não existe registro de modelo de negócio. Você pode patentear um modelo de utilidade, que é alguma coisa física. O que existe no Brasil é um conceito de segredo de negócio, mas aí é completamente diferente. E aí, se você for olhar por essa ótica, na realidade, a tua patente não é uma patente. Então, mas aí eu te aconselho a procurar, talvez a gente até tenha, até aqui no evento tem alguma palestra jurídica, e aí alguém consegue te dar uma resposta mais precisa. Mas assim, de novo, dane-se, não pensa na patente, pensa em executar, pensa em falar com pessoas e fazer isso rápido. O que você pode fazer hoje para tirar esse negócio do papel? Tem alguma coisa, pode ser muito pequena, que você pode fazer hoje, e aí amanhã tem outra, e assim você vai indo e você vai evoluindo e tirando do papel. Mais alguém? Alguém me mandou um coraçãozinho agora. Fale. Eu queria saber se você tem algum material que você recomenda para Customer Development. O que você recomenda aí? Um primeiro passo nesse caminho? Bom, eu gostava muito do material do pessoal do Lean Startup Machine, que é o pessoal da LSM. Eles tinham primeiro eles fizeram o Validation Board, quer dizer, primeiro eles fizeram o Validation Board, depois o Experiment Board, e essas duas ferramentas, principalmente o Experiment, que é mais último, mais recente, são super úteis. Então, se você pegar e procurar por Experiment Board, e você encontrar o Experiment Board e você conseguir entender como ele funciona e aplicar, ele é super simples. Ele tem uma coluna e você vai fazendo iterações. Você levanta uma hipótese, levanta uma forma de testar essa hipótese, testa, aprende, vai para a próxima. Só que essa galera do LSM, eles tiraram o Experiment Board do ar e agora eles têm um negócio que se chama Javelin, Javelin com um J. E aí eles são meio que uma plataforma para você testar a sua ideia lá dentro. Eu, particularmente, não entrei na plataforma e não testei, até porque eles estavam em beta até bem pouco tempo atrás, restrito. Mas é uma opção. De qualquer forma, você consegue, se você procurar
o Experiment Board, tipo, em imagens e tal, você vai achar o PDF. E se você procurar no YouTube, direto dentro do YouTube, os vídeos, essa galera do LSM, eles têm uma série de vídeos. E esses vídeos ensinam como usar a ferramenta e tem material super legal sobre validação. Outra coisa é o LSM. Tem o Lean Startup Machine, ele é um evento que acontece no mundo todo. E aí, algumas vezes, acontece em cidades e você pode colocar lá e, tipo, desbloquear a sua cidade. Então, você pode colocar algumas coisas lá e desbloquear a sua cidade e tentar trazer um evento fantástico. Eu recomendo super. Além disso, tem um conceito, dentro do conceito de propósito de valor, que é o conceito de job to be done, que é o trabalho que o cliente quer realizar, né? Então, por exemplo, eu não compro uma furadeira porque eu quero fazer um furo, eu compro uma furadeira que eu quero ter um quadro pendurado na parede. O quadro pendurado é o job to be done. Tem um site que é as iniciais de Job to be Done. Então, jtbd.com, eu acho. Esse site tem uma série de artigos e coisas sobre propósito de valor que vão te ajudar a entender essas coisas. E aí, a outra dica é procurar por perguntas de Customer Development, como fazer Customer Development e tal. Nessa linha. Mas aí, qualquer coisa, pode mandar e-mail que eu te mando algumas coisas. Mais alguém? A gente tem mais 5 minutos. Acho que dá para mais umas 2 perguntas se alguém tiver alguma coisa. Bom, gente, obrigada. Meu e-mail tá aí, fico à disposição para qualquer dúvida. Tem uma pergunta, a última. Obrigada, Vini, eu não tinha visto. Você estava aí do lado, eu achei que você só estava em pé. Tranquilo. Porque eu tô com uma ideia de startup, na verdade já tem 2 meses que a gente está desenvolvendo e já fizemos grupo focal, o MVP, mas não tem nenhum programador na equipe. Então, a programação que a gente fez foi bem mobral mesmo, só para lançar o MVP, validar. E a gente ainda está com essa dúvida, se chama alguém para participar do núcleo da empresa como um programador, ou se esse programador, o desenvolvedor, vai ser só um agente externo contratado. A gente queria saber, assim, de acordo com o que já tem no mercado, o que é mais utilizado. Beleza. Sócio técnico é a pergunta 1 de 1, né? Tipo, como eu arrumo um co-founder técnico? E aí você vai nos grupos, aí a galera manda, né? Tipo, tenho uma ideia, quero dar 5% para um desenvolvedor vir ser meu sócio e tal. Então, vou responder a tua pergunta de 2 formas. A primeira eu tenho um amigo que tem uma fábrica de software, é empreendedor, tem uma série de empresas, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é assim, software é que nem filho, vai te dar trabalho e despesa para sempre. Então, a história de vou contratar um cara para fazer o meu MVP ou minha empresa ou qualquer coisa, e essa ilusão de que você vai pagar para o cara, sei lá, de 2 mil a 50 mil reais e vai acabar, vai ficar pronto, isso não existe. Até porque, lembra do ciclozinho lá? Você vai ter que ficar iterando. Então, você vai botar o negócio, aprender e mudar, aprender e mudar, aprender e mudar. Então, você tem que ter um desenvolvedor com você. Agora, esse cara, ele vai ser seu sócio. Ele vai estar ali do teu lado, junto, desenvolvendo o negócio. Tem uma série de decisões estratégicas e aí vai muito mais. Tem 2 tipos de startups que você pode fazer, né? Você pode estar fazendo uma startup de core tecnológico, e aí esse cara é o cara mais importante da tua equipe, ou você pode estar fazendo um negócio que é uma inovação, um modelo de negócio, tipo Uber. E aí, tudo bem, pode ser... o programador é importante, mas ele não vai ser tão estratégico assim, porque não é base tecnológica. De qualquer forma, o desenvolvedor vai tomar decisões no teu negócio o tempo todo. E essas decisões que ele vai tomar vão afetar teu negócio. Então, esse cara tem que ser sócio. Só que aí a próxima pergunta é como eu acho esse cara, né? E aí a forma de você achar é você, por exemplo, estar em ambientes como esse, falar da tua ideia e tentar engajar pessoas. Uma coisa muito importante, assim, o empreendedor, o cara que está fundando uma startup, ele tem que ser um bom vendedor. Porque você vai ter que convencer os seus primeiros clientes, você vai ter que convencer o investidor mais para frente, mas você também vai ter que convencer alguém a comprar aquela ideia, a pular no barco junto com você, engajar esse cara. A dica, meio assim, não é fácil, não, mas a dica procura lugares que são frequentados por pessoas de tecnologia, meetups para empreendedores. Às vezes você vai num meetup de empreendedor e tem alguns desenvolvedores ali que gostam, que têm afinidade, não têm uma ideia. Essa linha. E aí, aproveitando, queria dar só uma outra dica que eu acabei não falando. Se vocês querem empreender, tem essa vontade, mas não sabe direito ainda o que, como, uma dica muito legal, às vezes, é trabalhar numa startup. Arruma um emprego numa startup, vai fazer o que você sabe fazer de melhor e entender como é que aquele ambiente funciona. Isso funciona super bem, até porque
Como startup, tem uma estatística que fala que você vai fazer 3,5 vezes até você acertar. Só que você vai errar, provavelmente, no estágio bem inicial. Então, quando você vai errar, vai aprender e vai falar, cara, agora eu fiquei craque no estágio inicial. Mas aí, lá na parte da frente, a parte de Product Market Fit e tal, você não tem experiência. Se você trabalhou numa startup, você vivenciou isso de uma outra forma. Principalmente a galera aqui de Minas, tem um monte de startup muito legal aqui no São Pedro Valley. Então, vai procurar trabalhar com esses caras, interagir com esses caras, que é, inclusive, um ótimo lugar para você conhecer outras pessoas para sua startup. Lá nos Estados Unidos, a galera que trabalhou no PayPal saiu e formou um monte de startups. Aqui no Brasil, o pessoal que trabalhou no Peixe Urbano saiu. Tem uma galera que tem startup que tinha gente que saiu do Peixe Urbano, se juntou um ou dois e fez outras coisas. Então, isso é uma super dica. Mas, gente, qualquer dúvida, eu fico à disposição por e-mail ou daqui a pouco por aqui. Obrigada. Tchau, tchau.